Olá, muito bom dia. Hoje é domingo, dia 2 de agosto. Nós estamos aqui no que seria aqui presencialmente na Igreja Presbiteriana Filadélfia de Araraquara, um momento de estudo da Palavra do Senhor a título de Escola Bíblica Dominical. Presencialmente não podemos fazer, mas faremos aqui pelas mídias sociais. Prazer mais uma vez poder me dirigir a todos vocês. Abra a sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 1. Nós falaremos hoje sobre o título Satanás contra o Justo. E eu vou pedir que você acompanhe a leitura. Eu não farei a leitura de todo o texto, por uma questão de economia de tempo e espaço aqui na nossa gravação. Mas você, por favor, abra a sua Bíblia em Jó e leia Jó capítulo 1, versos 1, 2 e 3. Depois, do 6 ao 12. Aí, capítulo 2, de 1 a 10. Como primeiro tópico da nossa exposição, eu quero falar sobre o esforço por santidade. O texto diz, no capítulo 1, versículo 1, que Jó era um homem cuja vida era marcada pela integridade, pela honestidade e pela reverência. Capítulo 1, verso 1. Jó era um homem que temia a Deus e que se desviava do mal também. O verso 5 diz que ele era um homem que zelava pela vida espiritual dos filhos. E aí nós identificamos Jó como alguém que viveu nos tempos patriarcais, porque o patriarca, o pai, o chefe da família, era aquele que orava pela família, orava pelos filhos, intercedia por eles e oferecia inclusive sacrifícios para que Deus perdoasse o pecado dos filhos. Ele era um modelo de vida consagrada que se requer de todos aqueles que são do Senhor. Jó era alguém que levava a santidade a sério e que demonstrava os preciosos frutos de uma vida preciosa, piedosa diante de Deus. E Deus confirma tudo isso. Olha para o capítulo 1, versículo 8 e o capítulo 2, versículo 3. Quando Deus fala de Jó para Satanás, Deus fala exatamente isso. Jó era um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Deus confirma que Jó era alguém assim. Mas veja, será que mesmo alguém com esse currículo de Jó estava preparado para enfrentar os ataques de Satanás? Lendo o livro, percebe-se o destaque que é dado ao modo de retidão do proceder de Jó. Íntegro, lembra lá? Integridade, honestidade e reverência a Deus. Vejam, ênfase então para obras, para o comportamento, para quem era Jó. Mas a Bíblia fala em termos de salvação que nós somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Com isso, queridos, eu quero dizer o seguinte: Deus é absolutamente livre e soberano em nossa salvação. Mas nós reconhecemos que o selo pelas boas obras é marca fundamental do salvo. Efésios 2:10. Somos feituras dele, de Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou antemão para que andássemos nela. Então vejam, de acordo com Hebreus, capítulo 12, versículos 14 e 15, nós podemos afirmar o seguinte: não há salvação onde não exista prática de justiça, integridade e principalmente santificação. O texto de Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, sem santificação, ninguém verá o Senhor. O 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem que haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Jó tinha na sua vida de integridade, honestidade, reverência a Deus e desvio do mal, o seu esforço para a santificação, e nós também devemos ter o nosso, porque sem santificação não veremos o Senhor. Segundo, nós temos o inimigo das nossas almas. Quando a gente lê em Jó capítulo 1, versículo 6, e o capítulo 2, versículo 1, no original, a palavra Satanás aí,
em original é Azatã, que significa o adversário, ou o inimigo das nossas almas, o inimigo contra quem espiritualmente nós lutamos. Efésios 6,12. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Apocalipse 12, verso 10, diz que o diabo é o nosso acusador. Então, ouvi uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Todo dia, toda hora, todo instante, todo dia, o dia todo, toda noite, a noite toda, o diabo fica acusando do que nós fazemos de errado. Então nós temos um inimigo das nossas almas. A nossa luta não é contra a pessoa, é contra o inimigo que usa a mente da pessoa, a boca da pessoa, os comportamentos da pessoa para nos atingir. Sobre isso, duas coisas. Primeiro, Satanás, olhando para o livro de Jó, questiona a motivação de Jó. Vejam, olhem para o capítulo 1, versículo 10. É como se Satanás dissesse para Deus, que a prosperidade de Jó só existe, e ela não é sincera, porque Deus abençoa a Jó. Satanás propõe o seguinte para Deus: tira as bênçãos de Jó para ver se ele continua firme e fiel com o Senhor. Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. Jó perde todos os bens. Se você olhar para o capítulo 1, versículo 2, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. E você olhar para o capítulo 1, verso 3, você vai entender lá quanto Jó era rico. Ele perde tudo, mas ele continua firme e fiel diante do Senhor. Segundo, a fidelidade de Jó, de acordo com a acusação de Satanás, é fruto dos benefícios divinos. Olha o verso 11. Satanás não questiona a qualidade dos atos de Jó, nem discorda da sua retidão. Quando Deus fala quem é Jó, Satanás não diz que não é verdade, que é mentira, que Jó não é tudo isso. Pelo contrário, ele dá a entender que a justiça de Jó é falsa, porque a justiça de Jó estaria baseada na sua relação de interesse com Deus. Por isso ele diz: toca nos bens para ver se ele não muda. Queridos, quantas pessoas são assim? Só buscam a Deus para a realização de seus interesses. Se servem de Deus, mas não querem servir a Deus. É como a gente costuma falar, é um chavão, mas me permitam. Pessoas que estão interessadas na bênção de Deus, mas que não querem nada com Deus das bênçãos. Uma segunda coisa é que Satanás questiona a perseverança de Jó. Olha o capítulo 2, versículo 4. Tudo quanto o homem tem, dará por sua vida. Satanás se apresenta diante de Deus dizendo: a justiça de Jó era verdadeira, mas tem limites. Toca na dor. Se a dor de Jó e o sofrimento dele aumentarem, ele recua. Ou seja, esta é uma espécie de intimidação que o diabo continua usando contra os servos de Deus. Seria mais ou menos assim: as pessoas se dispõem a servir ao Senhor, desde que não se sintam ameaçadas pelo Senhor. Se esse for o caso, para preservar a si mesmas, tais pessoas tendem a negociar a fidelidade a Deus e a sua palavra e aos seus mandamentos. Existe um livro antigo, mas muito importante, muito apropriado para esse momento, chamado ele vai falar sobre duas gangues que batalhavam lá no Brooklyn, a Cruz e o Punhal. E lá, o autor, ele fala sobre uma situação em que ele prega para alguns membros de uma dessas gangues, os Mau MM, eles se convertem, e quando eles estão indo para a tenda onde ele fazia os trabalhos, o que acontece? As meninas que ainda fazem parte da gangue dizem: olha, se vocês forem seguir esse pregador, esse evangelista, aí elas levantam a camiseta para mostrar os seios e dizem para os rapazes: vocês vão perder isso aqui. Então muita gente, quando olha o colorido do mundo, o barulho do mundo, larga o Senhor para preservar aquilo que eles não querem perder no mundo. E a Bíblia diz que não dá para servir a dois senhores, servir a Deus e ao mundo. Isso é o que Satanás diz para Deus: põe a mão na vida dele, tira os bens dele que ele larga.
Deus permite, Satanás põe as mãos, Jó perde todos os seus bens, mas continua firme. Terceiro ponto, o propósito de Deus para as nossas vidas. Quando a gente lê Jó capítulo 1, versículo 21, o Senhor o deu, o Senhor o tomou. Jó capítulo 2, versículo 10, temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal. Isso nos revela o reconhecimento de Jó, de que tudo na vida veio porque Deus controla tudo e todas as coisas. Ou seja, tudo que sobreveio à vida de Jó foi permitido por Deus, porque Deus tem um propósito, um plano na vida de Jó e tem um propósito e um plano na nossa vida. Duas coisas sobre isso. Primeiro, as tribulações confirmam a fé. Provar aqui no texto não necessariamente significa testar, mas pode também significar confirmar. O que Deus permite que aconteça na vida de Jó é para confirmar quem é Jó. Ou apresentar provas. Deus fala para Satanás quem é Jó e prova através de todas essas situações. Então as tribulações de Jó evidenciaram que ele não era apenas uma pessoa de bom comportamento e correta, mas um verdadeiro e fiel servo do Senhor. E que o seu amor a Deus estava acima de todas as coisas, de todas as circunstâncias e de todas as situações. Deus permite que Satanás toque na saúde de Jó. Jó perde a sua saúde de tal maneira que ele é cheio de feridas, de furúnculos, a ponto de ficar se coçando com telhas. Nem assim ele deixa de amar e servir ao Senhor. Por quê? Porque o seu amor estava acima dessas coisas. E a segunda é que a vitória sobre as tribulações faz o inimigo calar-se, emudecer, ficar quieto. Jó, o livro, tem 42 capítulos. A gente só encontra a ação de Satanás investida contra Jó nos 2 primeiros. Os outros 40, Satanás está calado, quieto, ele não fala mais nada. Ao chamar a atenção para a justiça de Jó, o Senhor interrompe uma série de acusações contra os santos e faz com que Satanás cale a boca. Salmo 8, verso 2. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Em Romanos capítulo 5, versos 1, 2, 3, 4 e 5, Paulo fala sobre os efeitos das tribulações na vida. Justiça que promove paz, verso 1. No 2, alegria nas próprias tribulações. Por quê? Pelos resultados. Verso 3, perseverança. Verso 4, perseverança. Verso 5, experiência e esperança. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Um beijo no seu coração. Tchau, gente!